Amigos se encontram para conversar sobre a arte de estudar os céus e explicar a Terra. Conversam sobre o passado, o presente e um possível futuro, num mundo quase novo de uma nova era, tirando conclusões para novas inclusões. Dizem ouvir as estrelas, quando se encontram na lua cheia. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque é de dia, de tarde, de noite. Estamos mais uma vez nos encontros da lua cheia. E hoje é dia 12 de abril de 2025 e a lua se torna cheia às 21 horas e 22 minutos, com o sol no signo de Áries e a lua no signo de Libra, por isso que a lua cheia, nesse caso por aqui também. E como todos os meses, nas luas cheias, né, nos encontros da lua cheia, chamo amigos queridos, praticamente irmãos, né, para poder bater um papo sobre a vida, sobre as coisas do dia a dia nosso enquanto astrólogos e seres viventes desse nosso planeta. E desta vez trago, como sempre, um grande amigo meu, que conheço faz tempo, muito tempo, né? Guilherme Salviano. Gui, obrigado por ter vindo. Amigo para essas coisas, me chama, eles vêm. Né? E o Gui, sempre que chamo, ele comparece. Muito obrigado por ter vindo, Apostos, viu? apostos. Sempre um prazer, Robson. Lisonjeado pelo convite, uma honraria, né, de estar no seu podcast. Honra é nossa, certamente, né? Lisonjeado pela confiança, pela amizade sempre, E sempre. sempre, já não é de hoje, não. E Faz um tempão já. uma terapia tagarelar com Não é amigos verdade? geminianos, né? Ser virginiano, Mercúrio está Estamos presente sempre na na construção aqui. sintonia mercuriana. Como sempre, começar o nosso bate-papo, nossa conversa com todos os meses, nas luas cheias, né? Faço algumas perguntas. Guilherme Salviano, quem é você? Da onde você veio e do que você vive? Eu sou Guilherme Henrique Salviano, nasci em São Paulo, capital, aqui no Cambuci, na Lins de Vasconcelos, na Cruz Azul. É, filho de pai militar, né? Pais mineiros, mãe e pai de Minas. Sou de São Paulo, capital, e trabalho de astrologia. Acho que sempre foi uma. É até curioso falar um pouco disso, porque eu assisti outros colegas, amigos, comentando sobre como a astrologia aconteceu, muitos, quase a maioria, vindo como um segundo plano, mas a astrologia, para mim, ela sempre foi primeiro plano desde sempre, porque ela aconteceu na adolescência, né? Então, e até hoje, desde novo, desde jovem, eu sou um certo privilegiado de quase sempre ter a astrologia como meu trabalho, como meu sustento também. Esse contato com a astrologia de vez mesmo começou na adolescência. Começou na adolescência, eu tinha uma irmã, eu tenho uma irmã que na adolescência eu dividia quarto com ela, ela tinha livros de astrologia, tinha bons discos, eu era aquele irmão mais novo que fuçava os discos e livros da irmã. E um belo dia ela me deu o mapa impresso, né? Aquele mapa de computador de shopping que era recorrente, Tem né? aquela impressora matricial, né? Exato. E, e já gostava de ler. E ela tinha livros técnicos, né? Ela tinha livros da Liz Green, do Arroio dos Seus Portas, ela tinha até as efemérides da Nossa. nossa saudosa escola GEA também. E um dia ela me deu um mapa. E eu, da curiosidade, fui observando lá o Sol em Virgem, né? Mercúrio em Libra, e virando a página Vênus em Libra. Ah, interessante, né? Tudo em Libra. Aí quando eu vi Marte em Libra, eu comecei a desconfiar. Deve estar errado isso, está tudo em Libra? Não é possível, né? Aí, em Uhum. vez de eu seguir para Júpiter, eu fui para a última página, Plutão em Libra. Não, está Que errado. isso? Deve estar tudo em Libra, então esse computador está errado. E aí depois eu fui ver que estava certo. Eu fui também começar a ter os meus livros, ler também alguns livros dela. Ah, num belo dia, lá nos meus 14, 15 anos, ah, minha mãe me abordando se eu queria fazer algum curso na minha adolescência para ocupar as minhas tardes. Me propôs, você não quer fazer alguma coisa de tarde?
computação, datilografia, em Datilografia. inglês, né? Alguma coisa. Falei, a astrologia, acho que eu queria fazer uma coisa de astrologia. Ela, vai ver onde tem isso aí, né? E aí eu fui ver onde é que tinha isso aí e procurei uma planeta antiga que tinha alguma, que eu já também namorava com informações, tinha algumas reportagens interessantes de zodíaco tropical, zodíaco sideral, parte técnica mesmo de aprendizado de mapa astral, e nessa planeta tinha endereços de escola, e tinha lá Escola Gea e Astro Center, né? E aí eu fui, procurei eu fui pensando que era Astro Center, que era uma escola famosa aqui de São Paulo dos anos 80, mas com o endereço do GEA, que é o Grupo de Estudos de Astrologia. Eu cheguei no GEA, perguntei, aqui é a Astro Center? Não, aqui é o GEA, Grupo de Estudos de Astrologia. Aí tá, então é aqui Que mesmo, seja, né? né? E me matriculei, vi lá o cronograma dos cursos, vi lá o curso básico, era janeiro de 92, e me matriculei, fiz lá um intensivão de 25 dias, de segunda a quinta, das todo o período da tarde, das 2 às 5, e passei os meus 15, 16, 17 anos fazendo curso de astrologia no GEA e já também desenhando os mapas à mão, A gente fazia muito isso, né? né? Calculando, aprendi o cálculo, o curso básico ensinava você a fazer o cálculo manual, né? E foi o meu primeiro contato, foi o meu batizado, digamos assim, com a Isso astrologia. você era adolescente. Eu era adolescente, dos 15 aos 17 foram constantes cursos e de beber do conhecimento astrológico já desde aquela época. É interessante, né? Nem todo mundo sabe disso, né? Mas somos colegas de sala, né? No GE eu No GE, conheci você lá na frente, né? Você era colega de colegas minhas do meu curso de interpretação. Eu era o cabeludo do fundão e você era o CDF geminiano lá da frente. arquiteto que eu era naquela época, ia de blazer, é muito elegante, né? Ele era essa posição. Por Naquela época eu aí. estava refazendo alguns cursos, completando Tinha alguns temas que kármica, tinha um curso de astrologia kármica, acho que foi nesse kármica, que eu, com o Álvaro, com né? Álvaro, Álvaro de Mello, né? é, Já foi embora já para o cinema. sim, E o Álvaro é interessante, quando eu conheci o Álvaro, né? Eu não lembro que curso que eu fiz lá, não sei se foi de kármica, não. Foi um pouco antes até. E ele falou: você vai ser astrólogo, né? Falei: eu tô querendo ser mesmo, né? É, eu falei, mas vai ser mesmo, né? Falei, mas eu vou ser mesmo, né? No fim, estou aqui, tudo com sim. você, bem por aqui. Então, desde aquela época, você partiu para a astrologia de fato mesmo, não como uma segunda opção. Não, A primeira carreira, a opção, e esse de cima do ela meio. foi acontecendo, ela foi acontecendo. Eu nunca, eu era aquele adolescente que não tinha uma ideia do que ser quando crescer num aspecto profissional. Então, quando chegou os 15 anos e a astrologia foi despertando interesse, eu fui dedicar aos cursos. E aí, na toada dos cursos que eu fazia na adolescência, eu tinha uma namoradinha que a mãe era psicóloga. E essa psicóloga, ela tinha livros, alguns livros básicos de astrologia, e aí eu comecei a dar sugestões de livros de astrologia psicológica para essa psicóloga, né? E, por consequência, ela começou a me pagar para fazer algumas informações de mapas, porque eu já sabia fazer o cálculo manual, né? eh, Computador, software era caro naquela época, eu tinha que ir em shopping, de repente Sim, fazer, ou então ir no GEA e fazer, pagar pelo impresso. Então, como eu já tinha a habilidade de fazer o desenho, o cálculo bonitinho, eu fazia os cálculos de dados de clientes adolescentes dela, que ela observava e, por tabela, eu completava algumas informações sobre posição lunar, posições básicas. Ela me dava algumas informações de como era o comportamento, eu interagia com ela e ganhava por isso, né? interessante. Quando veio os meus meus 19 anos, veio o advento dos Tele 900, que era uma frente de trabalho para astrólogos,
o qual e eram serviços de telefonia cobrados na conta de telefone, e o dos mais famosos eram os de astrologia. Então, o Quiroga teve Tele 900, ele dava o nome. O Walter Mercado, Ligue Já, o Omar Cardoso, o astrólogo conhecido dos anos 70 e 80, o filho, na verdade, já na época, né? Sim, sim. E, e os Tele 900 se tornaram uma frente de trabalho para consulta, para atendimento para os astrólogos. Então, com 19 anos, eu, na verdade, eu ligava para alguns lugares, espaços esotéricos, espaços alternativos, para oferecer alguma atividade como astrólogo, porque como eu estava querendo ganhar horas ou querendo ganhar experiência em observar mapa astral, eu até me oferecia como voluntário naqueles espaços alternativos que tinha nos anos 90, São né? muitos, né? Muitos, para fazer alguma coisa com astrologia. Consegui em alguns participar de palestras, assistir aulas de astrólogos e interagir com alguns também. E num dia eu liguei achando que era um espaço esotérico, mas na verdade eu liguei para uma coordenadora da central de atendimento do Walter Mercado, o famoso Ligue Já, que fez muito sucesso com o Tele 900 nos anos 90, né? Ela atendeu e interessante, venha cá, vamos conversar. Eu cheguei lá, não era um espaço esotérico como eu pensava, era um prédio de uma central de telefonia em que tinham astrólogos e gente de tarô, de búzios, que faziam consultas por telefone. No dia seguinte, eu já estava contratado, eu já estava requisitado para atender por telefone. E foram 3 anos, foram dos meus 19 aos meus 22, fazendo consultas por telefone nessa fase mais nova minha de atender e de ganhar horas vendo o mapa astral. Também atendia presencial os adolescentes do meu colegial, mães de amigos da escola, é, um pouco na camaradagem, um pouco ganhando algum dinheiro, mas a minha frente de trabalho como experiência mais substancial no começo foram atender nos Tele 900. E eram centrais de atendimento, então eu trabalhei do Ligue do Walter Mercado, que era o Ligue Já, do Instituto Omar Cardoso, aquela atriz, a Norma Bloom, Norma Bloom. ela era também mística, então ela deu o nome dela para um serviço desses, que na verdade era usado para vender o nome de quem divulgava, mas na verdade por trás tinha uma parceria da antiga Telesp, ou da Telerge, se fosse Rio de Janeiro, ou das Teles, com grupos de empresários de marketing que investiam nesses serviços, e quem fazia os atendimentos era um pessoal do meio o astrológico ou de tarô, né? Mas quem era astrólogo tinha um computador Para poder e acompanhar fazia a tudo. consulta. A gente tinha um limite de 20 minutos para fazer a consulta, porque cada consulta era R$ 3,99 por minuto. Então, às vezes, quem investia nesse serviço também tinha inadimplência, porque às vezes não se pagava a conta, tinha Sim, sim. empregada que ligava da casa de patrão. E eram casos muito curiosos que deram uma certa hora de voo para observar mapa astral, Experiência bastante boa, né? bem curiosa, né? E foram 3 anos foi dos meus 19 aos 22, 23 nessa frente de trabalho, digamos assim, né? O nosso colega Maurice Jacoel, ele foi coordenador de um desses Verdade, foi. Tele 900. Maurício Bernes, ele dava suporte para o Instituto Mar Cardoso, foi quando eu conheci ele por lá. Na verdade, ele dava suporte de software, né, de ferramentas astrológicas que ajudavam quem fazia o atendimento astrológico nesses serviços, né? Então, os meus primeiros anos foram assim, né? Então, já desde aquela época se mantinha já financeiramente com a astrologia. Sim, Aí depois você saiu dessa área e começou a atuar como profissional autônomo mesmo. sim. Aí com 23, dos 23 aos 25, eu fazia atendimentos, né? Ficou um pouco mais difícil, porque como os Tele 900 acabaram,
eu tive que trabalhar com astrologia com uma demanda menor, né? Sim. Ganhando menos. E eu acho que foi um único ano, acho que os meus 24, 25, que eu dividi a astrologia com outro emprego, uma outra atividade, que era do ramo de suporte a seguros, né? Mas que foi um curto tempo, foi um tempo de um ano e meio. E na astrologia, quando chegou os meus 27, 28, acho que era a época de 2003, 2004, eu conheci a Astro Brasil, que era gerenciado pelo Maurício Bernes, pela Divani Tersaroli, pelo Elmer Balgatzen, que era um escritório de astrólogos, né? Então você pensa, você sabe que tem um escritório de advocacia, escritório de advogados. A Astro Brasil era um escritório de astrólogos. Tinha lá 10, 15 astrólogos que chamavam de credenciados da Astro Brasil, É como uma cooperativa, na verdade. semelhante a uma cooperativa. Então você contribuía com valor e tinha um suporte de não só sala de atendimento, mas de supervisão, encontros, reuniões, uma estrutura para poder crescer, desenvolver o seu trabalho, como reuniões, como material, como cartão de visita, como a própria sala para atendimento, como um e-mail particular, como uma mini página na página da própria Astro Brasil, né? Então ali foi um upgrade muito grande de não só de conteúdo, mas de prática astrológica. Ali eu tive o entendimento que a astrologia era muito mais consultoria do que propriamente produto, Sim, né? Então, esse é um ponto. E eu percebo muitas vezes que tem muitos astrólogos que, quando começam, ficam um tanto presos a, por exemplo, a escrever sobre o mapa, a fazer relatórios, a contar, né, fazer resumos, ou hoje em dia mandar áudios curtos por WhatsApp, e principalmente querer atender rápido, né? Mal terminou o nível um, nível 2, já quer se jogar a prática de fazer consulta. Na Astro Brasil, eu percebi que estudar astrologia é para sempre. Então você pensa, eu assisti algumas entrevistas do podcast e eu vi lá a Patrícia Valente contando a história dela, vi a Titi Vidal, gente que fez parte da Astro Brasil, né? Então era um escritório, um grupo de astrólogos, por exemplo, em que você encontrava numa quarta-feira à tarde, durante 2 horas, em que, vamos supor, eu tenho um mapa, quero fazer uma observação, uma consulta no dia seguinte, mas eu levo na Astro Brasil para ter uma colaboração de informação de outros astrólogos. Então a gente se interagia, se ajudava com informações de algo que eventualmente esse cliente possa estar interessado, né? É, ou mesmo, sei lá, um dia em que o Maurice Jacuel chegava para fazer uma explanação sobre planetas sem aspecto. Tá? Então, cada dia era uma interação e, ao mesmo tempo, uma troca com que todo mundo crescia. Então, tinha Titi Vidal, tinha Maurice Jacuel, tinha Lígia Weiner, tinha Patrícia Valente, tinha Douglas Manei. Então, um grupo unido que interagia e que participava também, às vezes, dos próprios planos de trabalho, digamos, da Astro Brasil. Porque, às vezes, a Astro Brasil ela era solicitada, por exemplo, para uma feira, para um stand, né? O Maurício, às vezes, fazia a gestão, o que precisava, os astrólogos iam lá, colaboravam com alguma consulta, com um contato, com um retorno. Então, tinha uma. isso, Isso, isso que ano foi, mais ou menos? eu Eu fiz lembro parte, disso. foi de 2004 a 2016. Então, naquele tempo não tinha essa questão da internet, aliás, já tinha internet, mas essa questão do online não era tão evidente como tão necessário também. Não tinha muito esse conceito. Quando começa a pandemia, então, de repente o mundo teve que ficar online. Sim, E quando a gente percebe que quando teve essa condição de virar um online, teve um afastamento desse presencial e um distanciamento também, desse mesmo modo. Ah, hoje em dia, né, tem se feito muitos encontros, congressos, eventos para tentar juntar esse pessoal mais uma vez.
eu tenho percebido que até um tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, estava difícil juntar esse pessoal. Mas parece que agora o pessoal está sentindo essa carência de voltar a ter esses encontros mais uma vez. Ou em bate-papos, ou em eventos. Tanto que a Astrológica ela ficou 2 anos, 3 anos, não, dois Online. anos só. 2 anos somente, só no online, né? Mas eu falei, não, vou voltar a fazer presencial. E deu certíssimo, né? Tanto que vai ter de novo mais vezes. Como sempre, já 25 anos eu faço, você já participou de várias astrológicas Sim, também, professor. E maravilhosas. é importante esse encontro também das pessoas, né? Nos encontros, Sim, congressos, eventos, bate-papos, conversas, até festas. Adoro fazer festas. Que uma coisa que eu sempre achei, o que une uma classe, né, é o evento social. E depois tem evento político, mas o evento social é uma coisa muito importante, né? E você fez parte desses movimentos tudo isso. E estávamos conversando antes da gravação, né, que a gente já fez muita coisa na astrologia, né? Tem histórias dos bastidores aos montes que juntavam as pessoas, batendo papo, desde os encontros em Santos, São Paulo, enfim, Rio de Janeiro, era muito importante. Nós estávamos comentando, né, que você, na sua adolescência, teve contato com isso, e você também fez contato com uma psicóloga que pediu uma assessoria sua para atender os adolescentes também. E você teve um pouco dessa condição de se interessar muito pela adolescência também. Tanto que, eu até lembrei aqui, ah, ó, sim, Astrologia da Infância e Guiz Juventude. lançou um livro, que ano foi isso? Foi 2015, Lançou tem até na 10 Gaia também, anos. né? É Ó, Astrologia da Infância à Juventude, Ciclos Astrológicos da Adolescência e Marcantes Gerações e Jovens, né? Ah, muito legal esse livro, por sinal, né? muito bom. Tem ainda? Eu tenho o eletrônico, tenho em PDF, tenho um e-book PDF. Eu acho bem legal. Eu vou até Sim, divulgar para você. E aqui tem um pouco dessas sessões, os ciclos planetários, os sim, trânsitos e tudo mais, né? são. Você escreveu esse livro quando foi? 2000 e? Foi 2015, mas ele começou alguns anos antes, em função de uma apresentação numa astrológica que você convidou. Foi uma apresentação minha. A base desse conteúdo veio dessa apresentação, né? E é uma passagem de tempo dos movimentos astrológicos mais fixos, né? Que envolvem os períodos curtos da infância. Então, por exemplo, um exemplo real aí, a quadratura de Saturno, por exemplo, quando a criança tem 7 anos, né? Em que num tempo médio aí passado, era mais associado à época da primeira série, por exemplo, da escola. Então acabou as brincadeiras. Agora, Pegar, né? agora tem que passar de ano, agora tem que ter notinha na escola, né? Tanto que eu fui parar na primeira, eu fui fazer a primeira série com 7 anos, né? Aliás, eu conto uma história que minha mãe, ela me forçou a repetir o pré porque ela achou que eu estava adiantado Ó, e eu fui para a primeira série com 7 anos de idade para acho um tempo cronológico que seria acessível a quem tinha sete sei, anos para a sei. cabeça dela, né? E aí, curiosamente, tinha essa situação, né? Então é aquele tempo que o Saturno já chama o garoto, a garota, né? Pois tem quadra, tem oposição, e assim vai indo, Isto. né? E aí tem o exemplo dos 13, 14 anos. 13 anos você tem a beira ali, passou o retorno de Júpiter. A 13 para 14 tem ali a oposição da Lua progredida, então já tem um desvencilhar do corpo feminino que já ganha as formas para os órgãos femininos, que já vira mulher, os meninos já têm barba, tem um desenvolvimento físico também de a mudança de voz, né? Então, esses ganchos de momentos, não só de infância e adolescência, fazendo paralelos com as próprias condições do céu nessas épocas, com movimentos fixos, como a oposição de Saturno, né? Como um trígono de Júpiter aos 15 anos, que tem a festa de debutante, né? Sim. Júpiter faz trígono com Júpiter natal. E aí eu fui somando, né? Compilando com as idades e virou o livro, né? Muito legal, por sinal, viu? Aí fala uma coisa, você fez isso em 2015, Foi por aí, né? 2015. Estamos em 2025, né? Ah,
aconteceram muitas coisas esse mundão de Deus por aqui. E as gerações mudaram bastante. Você ainda atende adolescentes, dá esse suporte ainda? Ou você estuda um pouco como é essa condição dessa geração? Menos, mas dá para perceber algumas referências, né, de situações de adolescentes mais para trás, de quando eu fui adolescente, como os de agora, né? Então a própria geração atual, você observa situações astrológicas. Tem uma situação um pouco comum, mas aí já é associado à juventude, né? Que é quando chega em torno de 25 a 27 anos, e isso ocorreu nas gerações anteriores também, que o Plutão forma conjunção a Netuno nessa Sim, faixa etária, né? Então, normalmente tem um upgrade de vida, tem uma transformação íntima, interna, um fator das percepções, que eu percebo que eu noto que o Netuno tem uma questão muito grande com o que se percebe, com as ilusões e com o que cai para certas realidades, né? Às vezes um VUCT, uma transformação, né? Mas num contexto geral, dá também para fazer observações com a geração, por exemplo, dos anos 90, é, final dos anos 80, entrada dos anos 90, ela tem o alinhamento Saturno, Urano, Netuno, sim. né? Então, por exemplo, eles sentem mais impacto nas transições dos 7, os 14, nos 70, nos 21, mesmo no retorno de Saturno, do que as outras, em função de quebra de padrão comparado às anteriores, por causa de Urano e Netuno também fazer parte da quadratura, da oposição de Saturno, né? E isso, de alguma forma, tem uma certa associação com o próprio contexto dos jovens de hoje serem digitais desde quando nasceram, né? Nasceu no mundo digital já, né? Eles não são analógicos. Então, essa é uma curiosidade também, esse é um fator interessante da diferença, um exemplo, digamos assim, prático da diferença, né? O pessoal aí da geração fim dos anos 80, entrada dos 90, né? É, Que é a geração Millennium. Não, o tem Millennium. marcado que tem as datas que fica O meio milênio confuso. é Que final dos anos final 80, dos a anos geração 80. Millennials, Isso, que vai para mileniais. É 95. Z ou mileniais, isso. Isso, é isso mesmo. Que vai Isso. um termo em torno disso, né? Geração Y ou Millennium entre 81 e 96, em torno disso. Isso. Essa geração por aqui. Z também. Z ou milênio. É. E agora tem a geração Alfa, né? Geração alfa. Bom, essas mudanças de gerações são com os planetas geracionais, Urano, Netuno, Plutão, e até com Saturno Isso. fazendo algumas combinações por aqui. Agora, os outros aspectos, vamos dizer, os mais lentos, quadratura de Saturno, os trígonos de Júpiter, isso é regular, sempre desse mesmo nível. Exato. Então, pensar assim, ah, um adolescente que passasse naquele tempo uma oposição Saturno-Saturno, digamos, minha geração, baby boomer, né? E uma geração alfa hoje, que vai passar pela mesma condição, Saturno, posição Saturno, né? O conceito é basicamente o mesmo, contexto é Contexto é diferente, diferente, né? exatamente. Essas diferenças de contextos, né, são por conta dos geracionais. Sim. Não só os geracionais, né? Mas as próprias referências que a gente tem de mundo hoje também, né? Mas em partes também pelos geracionais, né? Então, existe um ingrediente especial que os geracionais formatam, né? Colaboram com Colaboram com essas diferenciações. reações. Isso. Eu não sei se você assistiu, está passando atualmente uma série na Netflix. Você assistiu já? Não vi, mas eu sei. Eu assisti semana Adolescência. passada, Adolescência, né? É interessantíssimo, né? Fala de uma geração, de um rapaz, um moleque menino, né? Que tem seus 13 anos, né? É da geração alfa, por sinal também, né? E tem os pais que são uma geração duas anteriores também por aqui. E lá observando, né?
eu comecei a refletir minhas coisas da minha geração, outras gerações que eu tive contato também. E pelo que você tem experiência, até pelo que você estudo que você fez. Da ideia, e eu percebi naquela relação, até nos meus tempos também, que os adolescentes fazem parte da vida de uma família, claramente, né? Mas a adolescência parece que é um universo paralelo, né? Eles têm um mundo particular deles, né? E Sim. nessa série Adolescência, né, fica bem claro isso, né? Eles não conhecem uma parte da vida do que é adolescente, né? E sem fazer spoiler, mas quase fazem também. E esse mundo paralelo, que os pais não têm muito contato, né? E nem sabem que existe na realidade, né? É que causa toda aquela trama que acontece na adolescência, né? Ah, a geração que nasceu com Netuno agora em Peixes, né? Talvez estivesse muito mais afetada pela mídia, pelas redes sociais, do que as outras gerações, talvez pudesse acontecer esse tipo de coisa, porque lá fica bem claro, é a geração que nasceu com Netuno em Peixes também, né? Ou então Netuno em Aquário, finalzinho, né? Mas me dá a impressão, não sei se eu estou certo, isso que eu não lido tanto com adolescentes, mas pelo que eu entendo também por aqui, parece que são mais afetados, né? Pela mídia, pelas redes sociais. São. E como tem esse mundo paralelo, que é do adolescente, que a gente não tem contato, e depois fiquei pensando no meu caso, quando eu era adolescente, eu tinha meu mundo particular, né? Meus pais não sabiam o que eu fazia, né? Era o meu mundo, né? E depois fiquei pensando, mas o meu filho também era adolescente, então quer dizer que ele tinha um mundo que eu não conhecia? Estranho pensar assim, né? Mas eu fiquei pensando nessa condição, nessa série, né? É uma geração que sofre muito mais esse impacto por conta de Netuno em Aquário e do Netuno em Peixes. Por que exatamente o Netuno faria essas condições de ser muito mais afetadas por essas questões das redes sociais, da comunidade, dos grupos? É porque tem uma soma também de a geração a, a geração anterior mesmo, né? O pessoal que nasceu nos anos 90 e tem 30, está na faixa dos 30, hoje nasceram com Urano e Netuno conjunto, né? Em seguida, o Netuno foi para Aquário, né? Porque a conjunção foi Urano e Netuno em Capricórnio. E o pessoal de 2000, uma grande parte tem a recepção mútua Urano em Peixes, Netuno em Aquário, Isso. né? Que de certa maneira é como se a conjunção mantiver, Ainda continuasse, é né? como se houvesse um sintoma de uma conjunção, né? Eu até brinco, por exemplo, que na era aquelas ferramentas de comunicação antiga, o, do código Morse, Sei. o Netuno estava em Aquário e Urano também estava em Peixes, né? Então, era meio que um paralelo com o WhatsApp hoje, né? O telégrafo, Sim, né? sim. As formas de comunicação antigas. Então, as gerações atuais, quando você envolve Netuno, né? Você está envolvendo um lado psíquico também, né? Num contexto da questão adolescente, num lado da imagem. A, a internet, ela tem um contexto muito da imagem, né? O Netuno, eu percebo muito que o Netuno, ele é muito associado à comunicação visual também, né? Urano e Netuno, né? Que na geração anterior, as gerações anteriores não tinham tanto, né? Então, acho que tem uma espécie de sequência dessas últimas, digamos, duas, três gerações. A Urano-Netuno, conjunto, dos anos 90, que meio que batizou a internet, né? Que meio que adentrou. A seguinte, né? Que está pegando a recepção de Netuno em Aquário e Urano em Peixes, e agora a geração Netuno em Peixes. Essas, elas são mais customizadas, elas não têm referência nenhuma, acho que do analógico, tá? Sim. Então, é muito mais é, customizada, a vida é muito mais customizada no que está atrelado ao digital, ao visual, né? E, consequentemente, os próprios vícios digitais, os próprios desafios nocivos também que a internet causa, que o meio digital causa, né? Que esse mundo paralelo causa, tá? Então, antes, por exemplo, havia mais
também escapes, não sei se mais escapes, mas tinha a questão da música, tinha a questão das drogas, tinha a questão. Com o mundo digital, um ingrediente a mais e maior, né? Mais amplo. Né? E até para a forma de se relacionar também, né? Para viver as próprias convivências de um modo geral. Ah, até para encontrar, para viver o encontro físico, o encontro de abraço. Né? É porque tem esse distanciamento também, que até, de certo modo, a internet, aliás, a pandemia, que já faz tempo, faz 5 anos a pandemia Já já, tem né? 5 anos da Mas é, pandemia. parece que ficam justificando as coisas por conta da pandemia, né? Sim, Mas deu essa condição desse afastamento e as pessoas se acostumaram. Essa geração que tem hoje, por exemplo, 15 anos, são os adolescentes que estão vivendo a primeira oposição Saturno-Saturno, eles começaram a viver um mundo, há 5 anos atrás, que não podia ter o toque. sim, Não existia o toque, era sim. proibido ter o toque, né? Então eles Que era cresceram com essa restrito. condição. Isso talvez possa ter dado margem a essas pessoas ficarem muito mais ligadas ao mundo virtual do que o mundo real. Sem dúvida, sem dúvida. E até um desafio até para o futuro, né? Porque, de certa maneira, os próprios pais, de alguma forma, eles já vinham com uma certa tendência digital, de apego digital, né? De Sim. costume digital, né? E, e agora os nascidos com Netuno em Peixes e também com esse recente Plutão em Capricórnio, o Plutão que passou em Capricórnio envolveu Urano-Netuno do pessoal de 28, 29, 30 anos, Sim. né? Ou até pouco antes. E aí vem também a questão da inteligência artificial para colaborar mais com essa questão, né? Já tem, eh, já tem gente meio fazendo terapia com IA, né? Já tem Isso é gente bom e isso é mal. fazendo. Tem uma cliente que ela perguntou coisas sobre o eclipse para o chat GPT, né? Ele E respondeu. o eclipse respondeu bem, que você está num tempo em que esses eclipses tendem a trazer desafios e tensões para a sua região do eixo Virgem Peixes, que agora a região Que nodal está loucura, né? acontecendo. Né? Então, se os mais experientes estão tendo a vivência desse acesso, imagine os nascidos agora, né? Os que estão lá, com 11, 12 anos agora, né? Então, o pessoal que tem Netuno em Aquário, o pessoal que está do Netuno em Peixe já estava em 2012, né? Então, Já. a galera com 12 anos, uma turma com 12 anos de idade. Então, tem uma questão diferente de vivenciar o visual de uma forma mais customizada, mas, por outro lado, para contextos artísticos também podem Favorece, né? ter uma dimensão nova também, né? Numa ideia de criatividade, de uso dos recursos visuais mais atrelados à tecnologia, que de alguma forma pode revolucionar também, né? Eu vejo pelos dois lados, né? É porque é interessante, né? Porque a gente às vezes tenta perceber que essas posições, Netuno em Peixes, Netuno em Aquário, até Netuno em Capricórnio, né? De certo modo, ele atrapalhou muito o desenvolvimento humano, né? Netuno em Capricórnio, a percepção da uma realidade falsa. Netuno em Aquário também, né? A dissolução do que é o grupo, enfim, essas coisas todas por aqui. Mas não é só uma função negativa também que tem. Claro que Não, não, né? não. Mas uma coisa acaba acontecendo, né? A gente percebe que essas gerações todas, né? Elas ficam muito mais afetadas por esse meio virtual. Como tem Sim, esse desligamento dessa realidade que não aconteceu, o hiato de tempo da realidade, que foi a pandemia, né? Então, eles são muito mais afetados por esses meios digitais, sim. pela imagem, pelos mitos e por aí afora, né? E esses pais que lidam com esses adolescentes, né? Eles parecem que têm um buraco no tempo, não sabem como lidar com isso Então, tudo, né? isso é um desafio, né? Porque precisa quebrar paradigmas de padrões antigos, né? Então, hoje o pai e a mãe, para lidar
com a criação, com os filhos, eles precisam estar atualizados com o contexto tecnológico, né? É, é a mesma coisa que quando o telefone ficou mais popularizado, né? Então, os filhos ficavam presos, naquela época, os filhos ficavam presos no telefone, que o telefone era a novidade, né? O telefone era o diferente da história, né? E aí depois veio os computadores sem a internet, né? Que eram os jogos, né? O videogames e tal, que aí já foi um primeiro batismo de era digital, né? Então, e hoje não é só o fato de estar preso a um contexto digital, mas estar preso às relações digitais, né? A um, a um ecossistema, digamos assim, de mundo digital. Tá? Então, o, a referência de interpretar uma quadratura de Saturno, por exemplo, uma quadratura de Saturno hoje, necessariamente não é a primeira série dos anos 80, dos anos Sim. 90. Então, já, de repente, tem um programa de educação integrado, que de repente você já antecipa um aprendizado. De repente, a quadratura de Saturno vai ser um outro desafio dos tempos modernos. Por exemplo, é, um certo se relacionar, um certo lidar com determinado padrão de costume, né? Então, você vai encaixando os ciclos astrológicos com os contextos dos tempos atuais, tá? Então, uma turma aí de oposição de Saturno, por exemplo, dos tempos atuais, você pega 14 anos, o Saturno estava lá em Libra, né? O Saturno entrando em Áries agora, em Sim, Virgem, sim. né? Então aí você já percebe um desafio com o padrão, até num contexto de relacionamentos, tá? E aí encaixar com o que você está vivendo em relacionamentos atualmente. Então aí vai entrar o digital, vai entrar os aplicativos de relacionamento, né? Antigamente a gente paquerava nos bilhetes, no Correio Elegante. Nossa, isso é onde eu digo. Hoje tem Tinder. Hoje o Correio Elegante é no Tinder e é no Instagram, né? É, É no curtir o coraçãozinho, né? nessa série, que é interessantíssima, né? Comenta muito sobre esses curtires, né? Se que tá certo isso, né? Através dos emoticons e dos sinaizinhos, né? Que tem É um códigos. código. Tem códigos de cores. É um coração azul, vermelho, preto, amarelo. E quando manda outro desenho, tal, né? Isso interfere de tal maneira que as pessoas, até os jovens se confundem. Mas é o coraçãozinho desse jeito, daquela cor, né? E uma outra coisa interessante, né? Eu tenho nessa série também, se passa em Londres. Sim, Não é Londres, é na Inglaterra. Na Inglaterra. Não sei se é Liverpool, enfim, Londres, né? Na Inglaterra. E eu olhando aquilo, eu falei, gente, aquilo parece que poderia acontecer em qualquer lugar, né? Ou seja, sim. o que acontece lá, tem uma escola que acontece, adolescentes, aqui da ideia que pode ser aqui na Bela Vista, pode ser na Vila Mariana, pode ser sei lá, na Barra, parece que No o Rio, mundo ficou né? igual. O Sim, mundo ficou igual, né? Lógico, tem as suas diferenças regionais, mas fica o mundo meio que igual. Mas lá fica também claro, né, que os pais ficaram muito mais distantes dos filhos dessa vez. Sempre tem essa diferenciação. Tem um buraco de geração. Mas ficou muito mais distante. Que sim. talvez tenha uma geração dos pais, né, que é a geração millennial, né, millennials, né, que não consegue entender como é que é esse mundo paralelo da adolescência, porque não existe. E por mais ligado que seja com o vídeo, Eles não navegam. não navegam nisso tudo, né? E outra, parece que está muito integrado com os filhos, mas não vê esse outro lado que não existe aparentemente, né? E dá até a impressão que esse outro lado que não existe aparentemente é muito mais real para o adolescente do que que é o mundo real, de fato mesmo, né? E isso que pode ser então, talvez um pouco mais complicado. Sim, Tanto que penso eu, né? A inteligência artificial pode ser uma grande coisa, né? Eu não guardo o nome da pessoa, eu vi um tempo atrás, na internet, né? No Instagram. O cara ele é interessante falando uma coisa desse modo, né? Que o Descartes falava que penso, logo existo, né? Com a inteligência artificial,
e que vai ser colocado muito por conta do Plutão em Aquário, e Urano em Gêmeos também, você não precisa pensar mais. É, Joga lá e acha a resposta, né? digita e te Ou seja, então responde. você não pensa mais. Então você não existe, né? Então Descartes era essa a conclusão. Penso, então faço parte do mundo, né? Agora, de repente eu não penso mais, delego o pensar a uma outra instância, né? Como é que a gente vai preencher esse buraco das pessoas continuarem pensando? Pois é, porque isso vai estar. Vai ter uma colaboração agora com Urano chegando em Gêmeos também, né? Em que, de alguma maneira, um fator de interagir ou debater com o pensamento digital possa acontecer, né? Então, eh, e eu acredito que isso tenha uma condição de uma espécie de personificação da inteligência artificial, ou de uma identidade da inteligência digital. Então, por exemplo, recentemente, uma empresa me procurou para prestar consultoria de informação para uma inteligência virtual fechada para conteúdo de astrologia. Então, seria a parte ao chat GPT, por exemplo. Tá, Então, então tudo baseado em conteúdo informativo do que o astrólogo ou do que um determinado grupo de astrólogos vão estar condicionando ou direcionando ou interagindo com aquela ferramenta, né? Então, é uma espécie de biometria facial da inteligência artificial, tá? Como se um fator mais personalité fosse caracterizado. Então, isso pode estar associado ao Netuno em Áries, ao próprio Urano que chega a Gêmeos, mesmo ao Plutão em Aquário, que eu já acho que é o contexto geral da própria sim, IA, né? Mas como eles vão se contactar positivamente, vão ter um tempo aí sim, de sim. Urano, Trígono, Plutão, depois o Que Netuno, vai ter um triângulo, né? sextil com Plutão, né? E com o próprio Urano. Eu acredito que, de alguma maneira, isso possa colaborar para que isso não fique um pensamento, um dispensamento, né? Um pensamento à deriva, né? Então, de alguma maneira, pode ser que haja uma formatação mais personalizada, mais humana, de alguma maneira. De todo modo, é um caminho sem volta, né? Sim, Porque a partir do momento que tem um foco central de inteligência artificial, por mais bem conduzida ou formatada que seja, aquilo vai ser uma espécie de nutriente de pensamento sim, para muita gente, né? A ponto de repente, profissões ou atividades serem desnecessárias futuramente, ou não digo certo. desnecessárias, ou reduzidas, né? Então, e aí, consequentemente, isso vai interferir no processo educacional, no contexto dos adolescentes, dos jovens, e no geral, né? A Uma gente coisa vai. que é. Mas eu conversando com a Márcia Bernardo de Santos, você conhece Sim, também, né? Ela é historiadora, né? A gente estava comentando, até numa palestra que nós fizemos sobre as gerações, né? E ela comentou uma coisa interessante, né? Que o que talvez incomode muito nos tempos de hoje, o que atrapalha um pouco os tempos de hoje, né? É que o tempo está muito acelerado, né? E essa aceleração não dá tempo das coisas se acomodarem e se estabilizarem, porque muda muito rápido tudo isso, é, né? Eu fazendo umas avaliações e pesquisas, né? O Urano vai entrar em Gêmeos, pode ser bem interessante. Mas pelo que eu vi das últimas vezes que ele entrou, o tempo fica mais acelerado ainda, fica. né? Então parece que não tem tempo de adaptação, tanto que muda tão rapidamente, É, né? Então acho que uma tarefa nossa vai ser entender essa velocidade, né? Que de repente você não vai conseguir acompanhar. vai. Bom, eu sou da geração Baby Boomer, né? Eu não sei se eu vou conseguir acompanhar claramente essa geração, esse novo modo. Essa questão de gêmeos, de repente tudo pode acontecer. Adapta. Mas penso que esse mundo acelerado vai acontecer muito mais evidentemente Vai, com Urano em Gêmeos. vai. E é aquela história, é uma condição astrológica, uma condição coletiva que vai chamar a gente para dançar, né?
A gente é jogado a exercitar o raciocínio, a exercitar o tecnológico, né? É como, é como processos coletivos que são postos para a gente vivenciar até a nossa interação com as pessoas. Porque serão 7 anos de Urano em Gêmeos com Plutão em Aquário. Então, as convivências, as trocas, elas vão ter um formato diferenciado, elas vão ter um formato eh, renovado, que eu acredito que, por um lado, possa ser positivo, num contexto não só da velocidade, mas de um dinamismo, né? Um dinamismo, uma percepção até do mental, né? É, tem uma, tem uma condição, por exemplo, que eu associo ao Netuno em Áries, ao Urano em Gêmeos, que é acho que é uma capacidade tecnológica que a própria ciência e a própria medicina terão de entender um pouco mais o que acontece com o mental, não só humano, mas medicinal e biológico, seja o Alzheimer, seja o TDAH, seja os déficits de atenção, eu acredito que um desenvolvimento dessas condições vão estar muito melhor percebidas para acompanhamento até educacional de jovens, de qualquer pessoa que tenha algum tipo de transtorno, mesmo de característica mental, racional, que envolva um pouco essa prisão atrelada ao tecnológico, né? Por um lado, tem um otimismo em relação a isso, né? E, por outro, a própria velocidade tecnológica das questões acontecendo, no sentido de contatos, no sentido de interação, e talvez a disposição talvez do próprio presencial, né? De algo que não fique só nas antenas, É que né? Não só o ser humano é um ser não social, faz. então, a princípio, né, pelo menos até então, ele necessita desse contato ah, Sim, presencial, né? vivo. Tanto que esse momento que tudo foi que suspendeu, o homem ficou meio complicado. Então, surgiram muitas condições, tipo burnouts. Eu fui no médico outro dia, ele falou uma coisa, eu acho impressionante. Hoje em dia todo mundo é autista, todo mundo tem TDAH, né? Ele falou, não que não possam ter, mas porque está tudo assim agora. Então, justifica, Escancarou. É, escancarou de tal maneira. Ele falou, nem sempre é. Chega pacientes para falar com ele, né? Se não tem isso, mas justificam desse mal, porque eu tenho tal uma situação, né? quantidade mínima. É. Porque eu vi aonde? Na internet. Né? E ele comentando, ele vem discutir comigo, porque está na internet, né? E ele falou, tá, interessante, né? O paciente deixa outro dia, por que você me dá tal remédio que eu preciso disso? Mas eu que sou médico. Ah, mas está na internet, diz que é outra coisa. Ele falou, parece que você está questionando a realidade através de alguma coisa que é virtual e real, Sim, que tem mais sentido do que é o verdadeiro. sim. Porque parece que esse mundo virtual, paralelo, né, ele é o mais correto. É, parece que ganhou uma coisa o Google virou um profeta, Virou né? profeta, né? Virou uma O referência. o que chama? Esqueci o nome de Curitiba, o Vilinski, o que é? Esqueci o nome dele, mas ele fala. Ele falou uma coisa interessante um tempo atrás, né? Que o ser humano, né? Quando ele encontra alguém que sabe ler e escrever, aquela pessoa é sábia, né? Isso dos tempos ancestrais, tudo, desde que o homem começou a ter meus Ah, contatos com a escrita. E hoje em dia, onde tem escrita, no jornal ou na tela, né? Lá é a verdade. Mais do que quando eu falo. imagina eu Está falo. escrito, está testado aquilo. Ele está comentando depois. Está na internet, tem som, tem imagem, está numa tela, que é uma tela que não é real, aparentemente, mas é o mundo que é o correto, né? Sim, é igual as próprias, sei lá, regras astrológicas. Outro dia eu estava dando aula, uma aula particular, e eu falando de observar o planeta regente da casa, que quem não faz um curso em escola, um curso regular,
não vê isso Não sabe muito, disso. não tem ideia, né? Então, às vezes, eu estou lá, um trânsito sobre o regente da casa 7 que potenciou uma situação no casamento, na vida 2 e não necessariamente na casa 7, né? Mas de onde você tirou isso? Já Isso, passei por isso isso é também. um fundamento, né, de Morin, De né? Morin. De Morin, a regra de Morin, que quem entrou num aprendizado virtual ou que não seguiu um contexto padrão de atividade de curso de Entendeu? conhecimento, se impressiona, acha que isso é uma novidade, acha que isso é a Pois é. última maravilha. Isso me aconteceu um tempo atrás também, né? Era um grupo do Facebook até, né? E me colocaram lá, eu fico vendo as coisas, e de repente uma pessoa falou assim, mas não sei como ter casa vazia, não tem isso, tal, tal, né? E eu falei, mas olha o regente, para ver essa posição, para lá e para cá, que é tão não sei o quê. Aí alguém falou, nossa, que ideia interessante a sua, né? Eu falei, mas não é uma ideia interessante, é uma coisa que É existe na uma filosofia, é regra, uma regra, né? é. Ele falou, você é uma ideia muito interessante, você deve publicar esse tipo de coisa. Eles já publicaram, né, Publicaram uns em 400 anos atrás. 1600. 1600 e tralalá. Mas onde você sabe? Como é que eu sei disso? Né? Falei, porque. Eu respondi, porque sim. E eu saí do grupo. Mas aquela coisa, porque pensando, as pessoas não têm culpa, elas não têm o conhecimento, ou não têm o acesso ao conhecimento, ou então acesso raso ao conhecimento, né? Então, Ou acesso superficial ao conhecimento. E eu fico preocupado às vezes, porque esse mundo da internet, né? Bom, a Wikipedia não é a verdade. Mas muitos acham que pode ser correto, é, né? O Google não é o oráculo, mas nós achamos que pode ser a verdade. eu descobri que o Wikipedia ele surgiu num Júpiter em Gêmeos, Hoje tem gêmeos? né? É, Tô um dos disperso, anos né? de Júpiter em Gêmeos ali E é no bem isso mesmo, tem de tudo lá, né? Tem tudo conectado, né? tem E todo mundo pode tem o escrever o seu histórico. palpite também, né? Você pode acrescentar Pode lá acrescentar. o fator histórico. E É. parece que é a verdade, né? Que é a verdade, Então, né? você sabe que a gente está agora num tempo de várias gerações, de 3 gerações seguidas com geracionais em Sagitário. Sim. Então, teve a geração Urano em Sagitário, que é o turminha ali do anos 80. O Netuno em Sagitário, que é a minha, dos anos 70, e a de Plutão em Sagitário, que é Também. anos 90 para cá, né? Então, dependendo dessas posições, onde elas estiverem no mapa da geração da galera, surgem meio que, às vezes, alguns contestadores de verdades ou de formatações educacionais antigas, Sim. né? Então, isso acaba também criando um ecossistema de geracional, de gerações contestadoras de verdades ou de debates ou de saberes, né? É. Então, isso acaba também. Apesar que debate acontece uma coisa sem base alguma também, né? Isso, Lógico, e sem qualificar que todo mundo, todo adolescente é desse modo. é, Mas são adolescentes muito afetados por esse tipo de conceito, que é tão forte, é tão evidente, né? É tão atropelante se pensar assim, que é a internet, as mídias sociais, o que for, né? sim, Desde os TikToks ou o que for da vida por aí, desde os, enfim, todas essas parafernálias internauticas, certamente, né? verdade. Perfeito, né? Essa geração tem futuro? Dá para se salvar essa geração? Porque tudo tem, pode ser bom, mas é Sim, difícil, né? sim. Ela, bom, primeiro que ela é como o antídoto, né? Do mesmo modo que eles já chegam cientes da inteligência artificial, da, dos conteúdos tecnológicos, de tudo que acontece, toda geração tem os seus historiadores também, né? Eu acho que o conhecimento, ele é um anexo do passado, presente e futuro, né? Então, por exemplo, se a gente sabe que para interpretar o mapa, a gente precisa olhar, é fundamental observar regente do ascendente, qualidades dos elementos, é porque lá nos 1600 e tanto, 1700 e tanto, alguém colocou, introduziu, né? Então, de alguma maneira, as gerações atuais
também vão ter os diferenciados que vão fazer essa conexão com o que existiu, com o conteúdo, seja analógico ou mesmo digital anterior, né? Até o próprio processo analógico para o digital, né? A nossa geração que pegou as duas fases pré-internet, eu digo pré-histórica internet, pós-histórica internet, a gente passou por esse processo, tanto do mapa manual, do mapa desenhado à mão, para o mapa computadorizado. Então, acho que a atual ela vai também ter um nicho, né? Uns capacitados que vão observar. Sempre vai ter, em todas as gerações, vão ter os seus satúrnicos, vão ter o pessoal de Saturno, com angular, Sim, de uma lua de casa 10, ou que vão beber da história, que vão fazer a ponte. Mesmo os jupiterianos, é, com bons aspectos, que vão fazer pontes entre história, passado, presente e futuro, né? Então, eu acredito que sim, que todos os tempos humanos, você percebe os, os antenados com o futuro e os que também resgatam os valores de passado, as informações antigas, os conteúdos anteriores, mesmo que tenham um Netuno em Peixes, um Netuno em Áries, né? Que aí eles vão agregar o que estão associado à geração atual, né? Porque vai ser o contexto de mundo que está vindo aí pela frente, né? Então, é claro que eles precisam estar sintonizados, do mesmo modo que nós éramos sintonizados com a máquina de escrever, e depois com o 486, e depois com os notebooks, e depois com o que veio devido depois, os Prológicas, palmitops, devido Prológica CP500. não é? Quem riu se entregou. Prológica CP500. Nossa, isso é muito antigo. É desse tamanho, isso é máquina de costura. Guilherme Salgiano. Guilherme, diga uma coisa. O que é astrologia? Astrologia, acima de tudo, é um idioma, né? É um idioma. É um idioma para poucos, é um idioma que agrega não só autoconhecimento, mas agrega compreensão da totalidade do que nos envolve, seja seja pelos fatores da natureza mundana, do equinócios e dos solstícios, que você percebe que existe uma conexão do céu com a Terra, né? Às vezes eu vejo o pessoal que, que não estudou astrologia tropical e quer pregar sideral. Não, é que não faz sentido essa desconexão do sideral com o tropical. Faz total sentido, Claro porque que faz. o céu no equinócio, o dia do equinócio, ele está equiparado, tem a mesma quantidade de É, luz no norte e de dia no sul e no norte, no hemisfério norte e no sul, né? E é como uma balança que vai alternando conforme cada dia das estações, mais luz para o norte, menos luz para o norte, menos, é sensibilidade. né? Então, é o entendimento desse idioma e o entendimento dessa compreensão de que nós estamos inseridos dentro de um ecossistema terrestre e celeste, né? E, ao mesmo tempo, um fator de compreensão nossa interna para vivenciar esse mundo também e se relacionar com ele. Então, eu acho que a melhor definição que eu consigo colocar para a astrologia é que ela é um idioma em que quem consegue lidar com o idioma consegue ter não só esse autoconhecimento, mas essa compreensão do que do que está acontecendo no mundo e ver o sentido do que esse mundo está fazendo, está acontecendo para a gente, não só na nossa vida, mas do que a gente testemunha também.
certamente. Que, uma coisa, ah, uma situação marcante que você viu acontecer, tem uma notícia, de repente, que te marcou esses últimos tempos aí. Nossa, difícil. Nos últimos tempos, situação marcante astrológica? Não, Não, do dia, na não, vida, na vida. notícia do mundo, o que for, que te marcou, o que chamou a atenção de fato mesmo. Que pergunta. É, coisa da vida, né? Jornal, televisão, o que for. Coisas da vida. Olha, é, é engraçado, porque eu poderia dizer que tem bastante e que eu não consigo enumerá-las de tanto que tem, É muita informação, né? de tanta informação, tá? Mas eu acho que recentemente aquele debate do Trump com Zelensky foi uma coisa que me impactou, porque foi uma espécie de holofote do mundo, né? Para uma tensão que de repente antes aquilo a gente vê, de repente questões como aquela acontecem, de repente acontecem ou aconteciam de maneira oculta, de maneira, sei lá, é, Os em bastidores, né? bastidores, né? E quando aquilo estava acontecendo em tempo, quase que em tempo real, ao vivo e a cores, foi uma espécie de catarse catarse de um Big Brother mundano, né? Digamos assim. Verdade, verdade. Então, se aquilo acontece entre duas referências de países, de mundo, né? E todo mundo está vendo, né? É como se de repente a gente também tivesse, sei lá, exposto a ser desvendado naquilo que a gente pensa, debate, vive, com a mínima coisa do nosso dia a dia, né? Talvez num contexto político, num contexto, sei lá, coletivo, esse foi um fator de curiosidade, né? De um embate, uma situação notória, né? O Big Brother global ao vivo, né? Big Brother global, ao vivo, político e Se é que teve direção, vai saber, direção de vai saber quem. direções plutonianas, né? Gui, um filme que você achou interessante, que você pode comentar, que você achou legal. Filme sério ou o que for, que te marcou assim. Enfim, Tem dois marcantes que eu tenho, que é Sociedade dos Poetas Mortos, lindo. que engraçado que eu assisti esse filme na escola, no Colégio da Polícia Militar. Ó, E aquilo foi um contraponto, né? Que, de certa forma, era um ambiente. é, Tinha lá as suas formalidades, e aí vem o capitão e põe aquele filme para olha só. os colegiais assistirem, né? E um outro que é de infância, né? Era o Superman, Superman, que lindo. por causa da. Até vi um depoimento esses dias do Gil, né? Não só do Gil, mas acho que do Mignon, que ele conta um pouco do Marcos Mion, apresentador, que ele conta a história, que o trecho da música Super-Homem a Canção, de como o Gil compôs ela, né? Que ele compôs depois de ter visto o filme, né? E tem a cena emblemática do final, que o Superman ele faz aquele movimento de mudar a rotação para tentar voltar o tempo e fazer a Lois
voltar a respirar e ficar vital de novo, viva de novo. Tá? Acho que ali foi um certo ingrediente inconsciente de um pensamento astrológico de destino, né? De ciclo, né? Sim, sim. Pensando, eu estava mudando a rotação. E aí, já pequeno, eu fui pensar, não, o que que é rotação? O que que é, não, a translação, né? Translação. Rotação e translação, porque ele mudou o horário, né? E ali eu já também comecei a desdenhar um pouco desse pensamento do céu, né? Então, o Superman, o Super-Homem, ele também tem uma mensagem de destino, de um ingrediente celeste, astrológico aí, mesmo que por tabela, Tá né? certo. Guilherme Salviano, vou te perguntar mais uma vez. Quem é você? Bom, como diria o nosso ilustre Milton Nascimento, eu sou uma totalidade daquela frase de trago comigo as lembranças do que eu era, né? E com com uma expectativa de ascendente em aquário sempre antenado do que eu virei a ser, ou do que estou por vir a ser, né? Eu sou uma mescla, eu sou uma mescla do nostálgico com o futurista, né? Como até parafraseando o recém-aniversariante Cazuza, um clipe sem nexo, perrou, retrocesso, meio bossa nova e rock and roll. Acho que esse sou um pouco eu também. Guilherme Salviano, a última pergunta. Onde é que você quer chegar? Onde é que eu quero chegar? Eu acho que, como astrólogo, eu estou sempre querendo chegar no céu, no sistema solar, né? Acho que quase em todas as órbitas, né? Nas pessoas, mas acho que essa é uma resposta um tanto é, simbólica, digamos assim, né? Mas na vida humana, num contexto pessoal, ah, acho que eu quero chegar no meu sonho virgem, na simplicidade de uma de um trabalho de um trabalho astrológico que fique bem lembrado, é, e numa certa casa, talvez numa casa de campo, por exemplo, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Mas acho que o ponto focal de chegar em algum lugar é talvez sempre na essência, né? Na essência na essência do meu próprio sol, por exemplo. E como meu sol é virginiano, um sol virginiano de casa 7, eu quero chegar numa conexão sempre em que o Guilherme esteja mantendo a simplicidade, mas inteirado com as pessoas, relacionado com as pessoas, seja as mais simples ou as mais complexas. Afinal, é um sol de casa 7. Tá certíssimo. Gui, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pela amizade de tantos anos. Obrigado. Você pela confiança de sempre, pela presença desde os tempos de Gé, Eita, bons tempos, né? né? Pela Todos os tempos são bons, né? Oh, mas lisonjeado pelo convite desse podcast, de fazer parte desse ecossistema astrológico que a Gaia também traz quando a gente vem para cá, e pela amizade também. Ai, para sempre. Edu, um brinde. Brinde, E salu.
Até sempre. Para sempre. Beijo grande para você, Pra para nós. sempre, né? Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Encontro da Lua Cheia com esse grande, querido amigo. Eu vou te dizer uma coisa. O... Eu vejo em você, na astrologia, né, uma figura única, né, que consegue passar com simplicidade e verdade a astrologia, de modo aberto, claro e romântico até, né? Então você é um cara especial na astrologia, né? Certamente. Não sou só eu que acho, não, viu? Tem muita gente que acha, certamente. Você é um cara especial. Beijo grande para você. Lisonjeado. Eu que o A diga, né? recíproca é verdadeira. Ah, que bom. Sempre juntos estaremos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nos veremos depois no próximo mês, nos novos encontros da Lua Cheia. Obrigado por tudo, beijo grande e até o próximo encontro da Lua Cheia com mais amigos juntos para sempre. Together forever. Bora. Beijo grande. Obrigado.